Olá, hoje vamos aprender um pouco sobre o que é memória RAM. Pois memória RAM é um termo comum no mundo da computação e, de um modo geral, é um componente que existe em computadores, celulares, videogames. E apesar de sua presença marcante, muitos usuários não têm ideia do que é a memória RAM ou para que serve. O conceito pode ser tirado do próprio nome. RAM, a sigla vem originalmente do inglês e significa memória de acesso aleatório. Atualmente, os programas exigem muito espaço da memória RAM. Portanto, tenha cuidado ao comprar um dispositivo com poucos armazenamentos temporários. A memória RAM ela é responsável por armazenar as informações necessárias para executar os aplicativos em uso e o funcionamento do próprio sistema operacional. Essa parte também facilita o trabalho do processador para acesso mais rápido aos dados essenciais. A partir disso, podemos classificar a memória RAM como um espaço de trabalho temporário, pois após concluir as tarefas, os arquivos eles são transferidos para o HD ou SSD, que são inerentemente mais lentos e possuem aplicações de longo prazo no sistema. A propósito, o armazenamento implementado por hardware acontece com base na atividade do usuário, ou seja, de maneira não sequencial. Daí o nome memória de acesso aleatório. Na verdade, a RAM determina quantos aplicativos um usuário pode acessar simultaneamente e com que rapidez as páginas e os arquivos são carregados. Portanto, quanto mais espaço no dispositivo, mais suave será a execução do programa. E como isso funciona? A capacidade dessa memória é medida pelo fluxo de bits suportados em operações, representado pelo número de megabytes ou gigabytes exibidos nas configurações dos dispositivos. Aos poucos, os programas eles se tornaram mais pesados e, portanto, passou a se exigir mais espaço no sistema. Mas afinal, como a RAM lida com as informações? Consiste em milhões de transistores e capacitores semelhantes a um microprocessador. O sistema pode ler o código binário de zeros e uns conforme os capacitores que armazenam os elétrons são carregados. Cada leitura ela representa um pouco de informação. Dessa forma, o número de megabytes ou gigabytes está diretamente relacionado ao poder de processamento de dados, largura e velocidade do barramento. No entanto, o funcionamento da memória RAM não para por aí. Seu poder de processamento também está relacionado à largura e à velocidade do barramento, que é um conjunto de fios responsáveis por conectar os headers a outros componentes. A largura ela se refere ao número de bits que pode ser enviados para a CPU ao mesmo tempo. E a velocidade, também chamada de frequência, ou clock, refere-se ao número de vezes que os dados são reenviados por segundo. Uma RAM de 32 bits de 100 MHz pode enviar dados de 32 bits 100 milhões de vezes por segundo. Deve-se notar que pode haver um famoso e temido atraso nesse processo, chamado de latência, cujo efeito atrasa a taxa de transferência de dados após o envio do primeiro bit. Temos mais um acréscimo para a memória RAM, que são os DDRs. DDR é um acrônimo para alguns modelos de RAM. Esta abreviatura significa desempenho duplo, como o nome sugere. A presença de DDR indica que o componente transfere 2 vezes mais informações por ciclo de clock. Existem inúmeras gerações dessa tecnologia e, claro, as tecnologias mais recentes têm taxas de transferências mais altas. Nessa lógica, quanto maior o número da sigla DDR, mais poderosa é a RAM. E o que considerar ao escolher a memória RAM? Em geral, existem 3 fatores principais a serem observados ao comprar a memória RAM. A capacidade em gigabytes, conforme descrito anteriormente, indica quantos arquivos o modelo pode armazenar simultaneamente. Frequência de clock ou memória em megahertz refere-se à velocidade de processamento dos dados. DDR é um código que indica a geração da placa da memória RAM. E é importante observar a memória RAM ao comprar um celular, ao comprar um computador ou videogame, ou configurar um setup, pois ao comprar a memória RAM para sua máquina, você precisa considerar seu perfil de usuário. Se você estiver usando o dispositivo apenas para tarefas simples, os modelos mais simples servirão bem. Nesse caso, é recomendável ter pelo menos 8 GB de memória RAM, o que tornará o sistema mais fluido. Existem opções de 4 GB no mercado, mas muitas vezes são insuficientes até mesmo para as configurações mais simples. E se você usa programas mais pesados, como editores de imagens e vídeos ou
jogos, precisará investir em pelo menos 16 GB de RAM. Essa quantidade de memória ela é suficiente para criar uma boa configuração. Ao adquirir uma nova RAM, lembre-se de considerar a geração do modelo e a sua compatibilidade com o sistema, o que pode limitar a taxa de transferência.